Egito, uma civilização fascinante. Professor Dr. Alfredo Boulos Júnior. O Egito é visitado por milhares de turistas todos os anos. Por que será que suas pirâmides, múmias e faraós continuam encantando tanto as pessoas? Nessa videoaula, vamos conhecer um pouco dessa civilização fascinante construída nas margens do Rio Nilo. O Rio Nilo. O Rio Nilo teve e continua tendo uma grande importância para os egípcios. A principal característica desse rio é a cheia que ocorre uma vez ao ano. A partir de junho, começavam a cair chuvas torrenciais e o Rio Nilo transbordava. Quando as águas do Nilo baixavam, deixavam uma camada de lodo rica em humus própria para o cultivo. História política. O Império Egípcio foi fundado em 3100 a.C. por um príncipe de nome Menés que unificou o Baixo e o Alto Egito. Sua história política pode ser dividida em 3 períodos: Antigo, Médio e Novo Império. Durante o Antigo Império, foi construída a Esfinge de Gizé, estátua com corpo de leão e cabeça de ser humano. Foram erguidas 3 grandes pirâmides que tinham os nomes dos faraós que ordenaram sua construção: Quéops, Quefren e Miquerinos. O conjunto formado por essas pirâmides e a Esfinge resultou do trabalho de 80 mil pessoas durante 20 anos. A pirâmide era a morada do faraó após a morte. Daí seu corpo ser rodeado de armários, roupas, armas, alimentos, joias, poltronas, entre outros. O Médio Império foi um período de esplendor. Os egípcios conquistaram terras ao sul e ampliaram seu comércio. O Novo Império caracterizou-se pela montagem de um exército poderoso e a conquista do reino de Cush, da Síria, da Fenícia e da Palestina. A sociedade egípcia. Dono de um poder imenso, o faraó era considerado um deus entre os humanos, aquele que dá vida, o dono de todas as terras do Egito. Uma mulher também ocupou o cargo de faraó. Seu nome é Hatshepsut e seu reinado foi próspero. Abaixo do faraó estava o vizir, responsável pela arrecadação de impostos, justiça e segurança. E abaixo dele, os escribas, a quem cabia o controle de toda a vida econômica do Egito. Outros grupos sociais eram o dos sacerdotes, dos artesãos, dos comerciantes e dos militares. Na base da pirâmide estavam os camponeses, que eram maioria, trabalhavam muito, recebiam pouco e ainda pagavam imposto ao governo. Os escravizados eram geralmente prisioneiros de guerra. Religião no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas. Entre os principais deuses egípcios estava Ra, o Sol, que se tornou uma divindade de todo o Egito durante o Novo Império. A ele foi dedicado o templo de Karnak, o maior do Egito. Outro importante deus egípcio era o popular Osíris, o juiz dos mortos. Osíris e Ísis tiveram um filho chamado Horus, o deus falcão protetor dos faraós. A crença na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que, ao morrer, a alma da pessoa era julgada no tribunal de Osíris. Em um dos pratos da balança era posto o coração da pessoa morta. No outro, a pena, que representa a verdade. Se o coração fosse mais pesado que a pena, a alma deixaria de existir e o coração seria devorado por um monstro. Se fosse mais leve, a pessoa era absolvida e sua alma podia vir a reocupar o corpo. Mas para isso, era preciso que estivesse conservado. Daí os egípcios terem desenvolvido a técnica de mumificação, que envolvia várias etapas. Primeira, extração do cérebro e das vísceras do cadáver. As vísceras eram guardadas em 4 vasos chamados de canópicos. Segunda, o corpo era untado com resinas e permanecia assim por 40 dias, até que restasse apenas ossos, pele e carne endurecida.
Terceira, o corpo era ungido com óleos aromáticos e enfaixado com bandagens de linho. Quarta, os faraós tinham o rosto coberto por uma máscara. Em seguida, a múmia era colocada em um sarcófago com forma humana e só então sepultada. Amenófis IV e o monoteísmo. No Novo Império, o faraó Amenófis IV aboliu o culto a vários deuses e tentou implantar o culto a um único deus, o deus Atom, simbolizado pelo disco solar. O legado egípcio. O Egito Antigo continua presente na matemática, na saúde, na música, na estética, na arquitetura. E, por sua originalidade, continua inspirando obras de arte, pesquisa e paixão ao redor do mundo.